A paz para a igreja. Podemos se assentar em nome de Jesus. Queremos ser breve. Hoje é a Santa Ceia. O trabalho principal da igreja é a Santa Ceia do Senhor. Quero chamar a amada igreja aqui alguns versículos da palavra de Deus que se encontram no livro de 1 Reis, capítulo número 17. E assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pão, lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Estamos diante de uma palavra qual se encontra nesse livro de 1 Reis, qual fala da grande autoridade do profeta Elias, profeta num tempo em que há corrupção, que há maldade, que há idolatria, abundou no meio do povo de Israel, porque um homem chamado Acabe casou-se com a mulher que era sacerdotisa de Baal, chamada Jezabel. Aquela mulher teve grande influência no meio do povo de Israel, influenciou o seu marido chamado Acabe, para que o povo entrasse para a idolatria. Aleluia. Ele tinha Baal como Deus da fertilidade, o Deus da chuva. Aleluia. Então Elias, louvado é o homem de Deus, aleluia, lançou-se um grande desafio sobre a própria palavra. Ele disse assim as palavras do Senhor Jeová: assim como vive o Senhor, eu digo pela minha palavra, não haverá nem chuva nem orvalho sobre a face da terra. Então a calamidade se instalou naquela cidade, porque onde que não chove não brota nada, não dá nada. Aleluia. O povo ficou atônito, que não podia alimentar os animais, não chovia, a terra não tinha orvalho, nada regava a terra. A seca se instalou naquela cidade. Aleluia. E grande foi a peleja daquele povo. Aleluia. Mas Elias, aleluia, era dos moradores de Gileade, era anônimo, ou seja, era um homem que até então ninguém o conhecia. Aleluia. Essa cidade se chamava também de Tisbita, a cidade de Tisbe, era localizada na cidade de Gileade. E disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Lançou um desafio ao rei. Aleluia. O rei ficou atônito com aquelas palavras, porque ele achava que Baal poderia dar jeito, mas a Bíblia diz que Deus agindo, que Deus operando a quem possa impedir. Não tem homem na terra, nem tampouco demônio no inferno que pode impedir quando Deus está agindo. Deus agindo, Deus operando a quem possa impedir. Quem pode lutar contra o braço do Senhor, quem pode contender contra o Espírito do Senhor e prevalecer. Assim diz o Senhor nesta noite. Aleluia. E ele diz para o rei que não haveria chuva, nem orvalho perante naquela terra, segundo a palavra dele. E aleluia, foi 3 anos e meio sem chover. Aleluia. E veio a palavra do Senhor dizendo: retira daqui e vai para o lado oriental e esconde junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Aí uma pergunta: mas por que Deus mandou ele sair da presença do rei? Deus mandou ele fugir da presença do rei, que ele sabia que ia haver retaliação. Quando as coisas começassem a acontecer, aleluia, haveria retaliação. Aleluia, haveria uma grande fúria do rei, porque a seca iria dominar a cidade. Aleluia. Ele não sabia o que ia fazer. Aleluia. E com certeza ele ia pressionar Elias
para que Ele pudesse mandar chover, mas tu tem um tempo determinado por Deus. A Bíblia nos fala no livro de Eclesiastes, no capítulo 3 do livro de Eclesiastes, de um propósito debaixo do céu para todas as coisas. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher o que você plantou, há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo de guerra e há tempo de paz. Haveria um tempo para Deus, aleluia, você cumpriu o seu propósito, a segunda palavra do profeta. É por isso que Deus mandou que ele se retirasse. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconda junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Ou seja, ele sabia que havia retaliação da parte de Acabe. Alaba Xuricoma, né? Face ergue, terra de canta, alabaia. Ou seja, ia haver um confronto, aleluia. Elias ia ser confrontado, porque ele profetizou essas palavras, aleluia. Você a Deus muitas vezes, quantas vezes não queremos profetizar, muitas vezes porque o homem é grande, o homem é diferente. Oxalá, ou seja, quem me dera se em Brasília tivesse homens com essa coragem de profetizar para essa nação que está corrupta, essa nação que está em corrupção, está com idolatria, está com moralidade, mas não tem homens que têm essa coragem do profeta Elias. Mas a Bíblia diz que Elias era um homem como eu e como você. Ele tinha coragem, ele tinha autoridade. Ele chegou para o rei e disse essas palavras. Segundo a palavra dele, não ia haver chuva, ia haver seca, ia haver dificuldade sobre a face da terra. Alaba subcome na face arábia. Podemos dizer que Deus é o Deus da providência, porque Deus preparou algo para Elias. Mandou Elias sair da presença do rei, mandou Elias ir, aleluia, para a terra de Querite, e diz: beberás da torrente. Eu ordenei aos corvos que ele mesmo te sustente. Ou seja, ele mandou Elias sair da presença do rei, mandou Elias fugir, mas já tinha providência para Elias. Quer dizer, nesta noite, que eu não sei o que está passando, mas eu digo uma coisa para você nesta noite, que Deus tem providência para você nesta noite. Tem providência de Deus hoje aqui, que o nosso Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Alaba subcome na face ergue. Não andasse pelo vale da sombra da morte, não tema algum, que a tua vara e o teu cajado me consola. E nesta noite o consolo de Jeová está aqui neste lugar. Ou seja, aleluia, Deus consolou ele lá naquele deserto, no vale de Querite. A Bíblia diz que Deus, aleluia, ordenou os corvos que ele mesmo te sustentasse, ou seja, que o alimentasse. Ou seja, ele não ia passar fome naquele lugar deserto. Ele estava ali, aleluia, bebendo da água que saía daquela torrente. Aleluia, a torrente era um vale estreito, mas de águas profundas. Aleluia, um lugar bom para se esconder. E ele estava ali se escondendo, porque ele sabia que havia retaliação. Muitas vezes sabemos de uma coisa, quando profetizamos algo que alguém não gosta, muitas vezes vem a retaliação, vem, aleluia, o confronto. Mas o crente não pode ter medo de confronto, o crente é para ser confrontado mesmo, porque o crente confronta o pecado. E assim Elias confrontou o pecado. Alaba subcome na face arábia. Ele diz para Jezabel e para Acabe, aleluia, que só existia um Deus em Israel, que era o Deus dos exércitos, o Deus que fez o céu, o Deus que fez a terra. Anaba subcome na face ergue. Ou seja, ele não temeu profetizar para o rei de Israel, para o rei Acabe, nem para Jezabel, que era sacerdotisa de Baal. Ou seja, ele sabia o Deus que ele cria, ele sabia o Deus que ele servia. Assim a igreja tem que saber o Deus que ela serve, não pode ter medo dos confrontos, aleluia, porque a terra está em guerra. A Bíblia de Jesus Cristo veio trazer paz à terra, veio trazer a espada, e a espada é para que? A espada é para lutar. Alaba subcome na face ergue. Ou seja, a espada é para lutar. Ou seja, muitas vezes, aleluia, glória a Deus, temos medo de confrontar, temos medo de pregar contra o pecado. A Bíblia diz que teve um homem na terra chamado João Batista, aleluia, que perdeu a cabeça. Por que ele perdeu a cabeça? Porque ele disse, aleluia, para o rei chamado Herodes: no Elício possuiu a mulher do teu irmão Filipe, e por isso ele perdeu a cabeça. Ele foi decapitado, ele foi degolado, mas ele falou a verdade. A Bíblia diz que a verdade vos libertará. Se vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ou seja, temos de falar a verdade, não temos de passar a mão no pecado, aleluia. E assim aconteceu com Elias. Ele era um homem,
aleluia, que tinha coragem, tinha poder, tinha autoridade, aleluia, para falar da palavra de Deus. O nome Elias significa, aleluia, Javé é Deus, ou Javé é o meu Deus. Esse é o nome de Elias, o significado desse nome de Elias: Javé é Deus, ou Javé é o meu Deus, aleluia. Ele sabe que Javé era o Deus dele, ele confrontava, ele sabia que Deus era Deus, aleluia, para ser com ele nas pelejas, ser com ele na batalha, ou seja, aleluia, ele sabia quando Deus mandou ele para, aleluia, ir para a terra de Querite, ele sabia que lá, aleluia, ele não estava só, aleluia, porque Deus tem uma promessa para com a sua igreja: eis que eu sou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, é promessa da igreja, é promessa de Jeová para a igreja: eis que eu sou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não temos, ó bichinho de Jacó, que Deus é contigo, Deus é com a sua igreja. Alaba sub como ele façaraba. E muitas vezes tememos de falar a verdade, temos de pregar, mas Deus diz nessa noite, aleluia, não tema, aleluia, nem se espante, que eu sou o Senhor teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a destra das minhas mãos. Ele te sustenta com a destra das mãos dele nesta noite. Muitas vezes está cabisbaixo, aleluia, triste, moribundo, abatido, devido às lutas, às dificuldades, mas sabe de uma coisa: aquietai e saber que o Senhor é Deus. Na banda coma na bassarassai. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os como lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Essa profecia de Elias foi no ano 874, 852 a.C. Os capítulos relativos a Elias estão baseados no livro de 1 Reis 17, e 19 e 21, 2 Reis 1, versículo 1 ao 17. Alaba sob como na face arábia. Ele profetizava com autoridade, ele não tinha medo de falar a verdade. Ele estava ali naquele vale de Querite, porque Deus tinha ordenado. Ele sabia, louvado que tinha providência. Ele sabia que ia chegar a resposta de Deus, aleluia. E quando Deus mandar tu fazer alguma coisa, vai e faça, porque certamente Deus, aleluia, há de ser contigo nesse projeto. Deus há de ser contigo nesse propósito. Não temas, louvado seja Deus, aleluia. Saiba de uma coisa, que Deus é o Senhor para nos abençoar, para nos sustentar com a destra das suas mãos. Com a mãe pode esquecer de um filho a quem ela deu a luz, mas jamais Deus se esquece dos teus filhos, aleluia. Deus jamais esqueceu de você, meu irmão e minha irmã. Sabe de uma coisa que está passando nesse processo de adversidade, sabe de uma coisa, que Deus é contigo, assim como ele foi com Elias, louvado seja Deus, aleluia. Elias era um homem, louvado a Deus, que tinha poder nas mãos, tinha autoridade, pois ele profetizou segundo a palavra que Deus tinha lhe ordenado, aleluia. Ele sabia o Deus que ele cria, aleluia. Até então Elias, não era conhecido, mas a Bíblia diz lá no capítulo 19, aleluia, que Elias lança um desafio no monte chamado Carmelo. A Bíblia diz lá, chove na face arábia, que ele lança um desafio aos 450 profetas de Baal, os 400 da tribo de Acera, os 150 profetas, aleluia. E ele disse para os profetas, aleluia, que ele respondesse com fogo. Esse era Deus. E a Bíblia diz que os profetas de Baal, aleluia, começaram, aleluia, se jogar sobre o altar, aleluia, começaram a quebrar o altar, começaram a se cortar com faca e com lanceta, começaram a clamar desde as 6 horas da manhã até o meio-dia. E a Bíblia diz que fogo não desceu do céu, porque não era Deus, aleluia. E ele, zombando, disse para ele: há de ser que esse Deus está viajando, há de ser que esse Deus está dormindo, aleluia. Mas deixa, eu vou fazer uma coisa, vou reparar agora o altar, porque altar quebrado não desce fogo. Para descer fogo tem que ter altar na posição, altar na presença de Deus. O altar estava, louvado seja Deus, quebrado. E a Bíblia diz que Elias, louvado seja Deus, glorificado seja o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fala para eles na presença de todo o povo, que tudo que Deus faz, meu irmão, Deus faz às claras, Deus faz para que todo mundo possa ver. E ali Ele chamou o povo, convocou o povo para aquela grande cruzada no Carmelo. E a Bíblia diz lá, chama na raio, derraço e decoba na sua e dequébia, alá sua e decoba subnevai. E a Bíblia diz, como ne faça Arábia, alá manda show,
como na suri, como ne face ergue terra, rebanda como ne rain, alaba subcanta terra, alai de como ne face arabacaia, terra de Cantuía, aleluia. Ele lançou aquele projeto, lançou aquela cruzada naquele Carmelo. A Bíblia diz que ele pegou 12 pedras, ele botou no altar, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, e lançou água sobre o altar, aleluia. Ele fez o contrário, podia lançar gasolina, podia lançar álcool, querosene, ele lançou água, porque ele sabia que o fogo de Deus queima água, alaba sobre como na face arábia, água acima do Espírito Santo, aleluia. Deus está no meio do fogo, está no meio das águas também, alaba sobre como na face ergue, terra de Cantuía. Ele clamou a Deus, ele consertou o altar primeiro, colocou as 12 pedras, que significa as 12 tribos de Israel, aleluia, colocou sobre o altar aquelas pedras, e clamou a Deus que lançasse fogo do céu. A Bíblia diz que Deus, aleluia, lançou fogo do céu, queimou o holocausto, aleluia. E os profetas de Baal correram, aleluia, até o vale, e a Bíblia diz que ele mandou o povo lançar mão daqueles profetas, e o mataram, e a Bíblia diz, na banda soube como é face arábia, aleluia, glórias a Deus, que o nome de Deus foi exaltado, foi glorificado naquela situação, que tudo que Deus faz, irmão, é para que o nome dele seja exaltado, ser glorificado, porque o nome de Deus merece ser exaltado, glorificado, porque ele é Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. E que nesta noite possamos crer nessa palavra, possamos saber que nós temos também a mesma autoridade de Elias. Muitas vezes como de cabisbaixo, não lançamos a autoridade que Deus nos deu. Deus nos deu autoridade, irmão, porque os anjos queriam pregar o evangelho, mas a Bíblia diz que Deus confiou a nós os homens, para pregar o santo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Haja visto, aleluia, que Cornélio, quando estava orando a hora nona, a Bíblia diz, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja que desceu 2 anjos do céu, e disse para Cornélio que as suas orações, as suas esmolas, tinham chegado até a memória de Deus, aleluia, mas faltava fazer uma coisa, aleluia, que ele enviasse o homem até Jope, na casa de Simão Curtidor, que lá estava Simão Pedro, aleluia, que lá Simão Pedro ia dizer para ele, que ele haveria de fazer. Os anjos poderiam pregar a palavra, mas hoje não pregaram, porque não foi dado os anjos a ordem para evangelizar, para pregar o evangelho. E aí por isso eu digo nesta noite, que grande é a responsabilidade da igreja, que Deus colocou sobre nossos ombros, essa grande responsabilidade de pregar o santo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Assim como Elias pregou, assim como Paulo pregou, assim como Josué pregou, assim como Silas pregou, assim como Barnabé pregou, assim como Eliseu pregou, assim, aleluia, é a igreja do Senhor que tem grande responsabilidade de pregar o santo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo possa continuar nos abençoando, assim, agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus, amém.